Boa noite. Então, vamos dar sequência ao estudo dos yogas do sono e do sono. Vamos nos colocar na posição de meditação, mantendo nossa coluna ereta, nossas pernas cruzadas na altura do tornozelo. Quem estiver sentado no chão com as pernas cruzadas. Traga toda a atenção para o corpo, do espaço à sua volta. Inspire. Inspire, conecte-se a esse tempo e lugar. E para trazer toda a atenção para o corpo e purificar os canais, vamos fazer as 9 respirações purificadoras. É alimentar e possivelmente todas as formas de dessalinização e que propositalmente ainda não tocamos, propositalmente ainda não tocamos. Isso será em defesa dos nossos muitos soldados, todos que Vila massacrou e matou durante os 47 anos do reino. Terror, Mantendo a onde coluna a família, reta, são as muda. Tema declarado. mantenha a respiração calma. Visualize essa sílaba A diante de você. No centro, um A de cor branca, um fundo azul, e ao redor desse A, um halo de arco-íris. Como quando no Sol forma-se um halo de arco-íris, visualize esse halo ao redor do A, e por um instante repouse sua mente, somente observando a sílaba A. Permita que os pensamentos surjam e, sem negar ou seguir qualquer um desses pensamentos, mantenha-se em meditação, conectado à base mundial, que é vazia e sem raiz, e que é de onde todos os pensamentos surgem. Observe e não siga.
Se surgir algum pensamento, imediatamente libere e não siga. É natural que, quanto você visualiza o A diante de você, ou utiliza como suporte um A impresso, os objetos à sua volta comecem a se ondular, como se movessem espontaneamente. Não siga. Simplesmente mantenha a atenção no ar. Visualize que no seu coração surge a sílaba A de cor branca brilhante e a se projeta do seu coração em direção ao espaço, passando pelo canal central, surgindo a um antebraço acima da tua cabeça, com o seu lama raiz. Visualize A se transformando e a partir dele florescendo o lama, a deidade da sua devoção, o ser em quem você identifica a realização, a iluminação. Visualize-o acima da sua cabeça. Mantenha a sua visualização numa força tal que você sente a presença dele como um amigo, como um companheiro, como uma companheira, como alguém do seu dia a dia.
Se sinta confortável na presença. Visualize que do lama emanam três sílabas. A sílaba Ram, associada ao fogo, que vem até você e te purifica pelo fogo. A sílaba Yam, o vento, e essa sílaba vem até você e te purifica pelo vento. A sílaba Man, água, que emana do coração do lama, vem até você e te purifica pela água. Da testa do lama emana a sílaba A, que toca a sua testa e faz de você, do seu corpo, um corpo iluminado. A sílaba OM, que parte do coração, da garganta do lama, da cor vermelha, toca a sua garganta e faz da sua fala a fala iluminada. A sílaba ROM, parte do coração do lama, toca o seu coração e faz da sua mente a mente iluminada. Visualize que o lama diminui o seu tamanho, se transforma numa esfera de luz branca que desce, tocando a sua cabeça no tamanho de um punho, descendo pelo canal central até a sua garganta, onde tem o tamanho de um dedo, chegando até o seu coração, como um tigre, uma esfera de luz branca que tem o tamanho da sua unha. E ali, sua mente, com a mente do lama, se fundem. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de receber. Conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, o precioso. Conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Visualize agora diante de você Yeshua em sua beleza, em sua força, em sua ira. E sinta a proteção que emana de Yeshua. Sinta-se protegido e protegida pela Deidade. Visualize inúmeras daquines ao redor da sua casa, no seu jardim, no seu quarto, fazendo a proteção. Om Mara Yoga.
Somamahaitsa, Somamahaitsa. Dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos na página 35 do livro Sonho e Realidade. O capítulo no Kindle, né? Oi, Cida. É o capítulo no Kindle, né? Sonho e Isso, realidade. Tá bom. capítulo 1. Quem tá no Tá, Kindle. obrigada. Todos nós sonhamos, quer nos lembremos de ter sonhado ou não. Sonhamos desde que éramos bebês e continuamos sonhando até morrer. Todas as noites entramos em um mundo desconhecido. Podemos nos parecer com nós mesmos ou com alguém completamente diferente. Encontramos pessoas que conhecemos ou não, que estão vivas ou mortas. Voamos, encontramos seres humanos, temos experiências felizes, rimos, choramos e podemos ficar assustados, entusiasmados ou inspirados. No entanto, geralmente prestamos pouca atenção, né, a essas experiências tão extraordinárias. Muitos ocidentais se aproximam dos ensinamentos, muitos dos ocidentais que se aproximam dos ensinamentos têm ideias sobre os sonhos que são baseadas na teoria psicológica. Mais adiante, quando se interessam em utilizar os sonhos em suas vidas espirituais, eles geralmente se concentram no conteúdo e no significado dos sonhos. Raramente a natureza do próprio sonho é investigada. Quando isso é feito, a investigação conduz aos processos misteriosos que estão por trás de toda a nossa existência. Não apenas da nossa vida, não apenas da nossa vida nos sonhos. Quer dizer, o sonho, ele tem um surgimento espontâneo, né, na perspectiva do Dzogchen, na perspectiva dos ensinamentos, os sonhos, eles surgem espontaneamente. Eles não têm uma raiz em si. Eles podem ser tanto o sonho samsárico, quanto o sonho de sabedoria, eles podem estar vinculados diretamente a movimentos da nossa mente. Mas, de acordo com os ensinamentos, os sonhos, eles são mais importantes por aquilo que ali se manifesta em nossa mente e em relação a eles, do que propriamente as imagens que eles trazem. Porque as imagens que os sonhos trazem estão conectadas ou estão relacionadas àquilo que simplesmente surgem, àquilo que simplesmente aparece, assim como nossos pensamentos. A perspectiva psicológica,
a depender da abordagem, principalmente quando se tem uma abordagem ou da psicanálise, que utiliza os sonhos, ou da psicologia analítica, psicologia profunda de Jung, os sonhos, eles são, na perspectiva da psicologia, uma emanação, uma manifestação de algo que é inconsciente. Na perspectiva bom, né, enquanto um dos yogas que conduzem à iluminação, assim como tudo surge da base, surge espontaneamente, os sonhos surgem espontaneamente. Eles simplesmente surgem. Então, no caminho espiritual, nós lidamos com os sonhos como algo que simplesmente surge, que é vazio e sem raiz. Então, em essência, os sonhos são vazios. Em essência, os sonhos são sem raiz. Então, todas as noites, nossa identidade é esse eu que nós conhecemos aqui, ele apaga, surge nesse corpo de sonho, nesse espaço de sonho, carregando uma série de elementos, mas que está lidando com cada um dos sonhos da forma com que nós lidamos com cada um dos pensamentos quando estamos em Shamata, quando estamos em meditação. Então, aquele universo onírico, aquele montão de sonhos que surgem, nada mais são, nada mais é do que projeção. Do que uma mente que está trazendo ali na sua superfície uma série de assuntos, uma série de imagens, uma série de manifestações, assim como os pensamentos surgem durante a meditação. Sonhos são pensamentos mais vivos, mais coloridos. E essa nossa relação com os sonhos, ela manifesta os nossos traços kármicos. Os traços kármicos, eles se manifestam na relação com o mundo, na relação com as coisas e também, obviamente, na relação com os sonhos. O primeiro passo na prática dos sonhos é simples. É preciso reconhecer o potencial que os sonhos podem oferecer para a jornada espiritual. Se eu reconheço que o sonho oferece um potencial para a jornada espiritual, eu começo o meu caminho espiritual. Agora, que potencial é esse? Nós vamos diferenciar 3 tipos de sonhos. Sonho de claridade, o sonho sansárico, que é esse sonho com um monte de imagens, essa coisa toda muito vinculado ao nosso dia a dia, as coisas que nós fazemos, as pessoas que nós conhecemos. O sonho sansárico é esse sonho que traz elementos do dia a dia, que startam processos mentais. Esse é o sonho sansárico. Estamos lidando com o samsara. Os sonhos de claridade, os sonhos de claridade vão trazer elementos de sabedoria, conhecimentos. Nós dizemos que o sonho de claridade surge quando nós estabilizamos a nossa mente, quando nós estabilizamos nossa prática de Shinei Shamatha, e com a prática estabilizada, com os canais purificados, naturalmente os sonhos de claridade surgem. O sonho de claridade vai estar associado ao canal feminino, que são os sonhos de sabedoria. E os sonhos de clara luz é a culminância da prática dos yogas do sonho. São quando nós reconhecemos efetivamente
a insubstancialidade do sonho. Quando nós somos capazes de reconhecer e repousar em clara luz enquanto sonhamos. Mas o primeiro passo é reconhecer que o sonho é é um espaço, tem um aspecto que permite uma jornada espiritual. Esse é o primeiro passo. Normalmente, um sonho é considerado irreal, ao contrário da vida real, da vigília. Esse é um ponto importante na perspectiva do Dzogchen, na perspectiva do Yundrum, na perspectiva da tradição do bom. Nós reconhecemos o sonho como irreal e criamos uma falsa interpretação de que esse espaço em que nós estamos seja real, tem existência inerente. Então, o sonho, ele é tão irreal quanto o estado de vigília. Ou o sonho é tão real quanto o estado de vigília. Para um praticante de yogas do sonho e do sono, não há distinção entre estar dormindo ou estar acordado em sua prática espiritual. Porque tanto o sonho quanto a vigília emanam da base, emanam do vazio e simplesmente se manifestam. Mas a vida da vigília também é como um sonho. Por que é também como um sonho? Porque muito da nossa vida de vigília é uma interpretação. É a interpretação que damos a tudo aquilo que está surgindo numa perspectiva samsárica. As coisas surgem, nós confiamos nelas, nós acreditamos nelas, nós colocamos esperança nelas, nós temos medo daquilo que surge. Então, um grande ensinamento é sem medo nem esperança. As coisas simplesmente surgem. Passamos a maior parte do tempo em vigília nos sonhos da mente em movimento. Passamos a maior parte do nosso tempo de vigília, enquanto estamos acordados, nos pensamentos, nas emoções, em tudo aquilo que surge da mente em movimento, na superfície da mente, sem ancorarmos na base. É por isso que o yoga do sonho se aplica à experiência como um todo, aos sonhos da noite, aos sonhos do dia. Yogas dos sonhos é como nós lidamos com tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, a prática de yogas dos sonhos é também uma prática de meditação, uma prática espiritual que leva à compreensão de que tudo aquilo que surge, independente se no estado onírico ou no estado de vigília, é vazio, é aberto, é nada mais, nada menos que emanação da base, que é vazia e sem raiz. Mas tem um ponto importante aqui, que é como o eu se forma, como o eu surge, de onde o eu brota. Esse é o ponto de partida de todo samsara e nirvana. O eu surge e começa a se manifestar e a gerar um mundo todo, um universo inteiro de cada um, de cada um. Os ensinamentos vão dizer que a identidade surge a partir do momento em que a base espontaneamente se manifesta, e dessa manifestação surge uma relação
uma relação com as coisas, uma relação com os objetos, e dessa relação surge uma desidentificação. Uma desidentificação com o todo, com todos, ou uma interpretação dualística. O ego tem por base, o eu tem por base, na perspectiva espiritual, a heresia da separatividade. Quando nós rompemos com as coisas, quando nós reconhecemos divisões entre as coisas, e a partir disso surge o pensamento dual, e a partir do pensamento dual, o eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, é bom, é ruim. Tudo se torna dual. E a partir dessa dualidade, desse dualismo, dessas distinções, surgem a ignorância, é essa distinção em si, a perspectiva dual. Então, o não reconhecimento das coisas como elas efetivamente são, vazias e sem raiz, quando nós damos verdade para tudo aquilo que surge, surge a identidade. Eu passo a ser uma coisa diferente das outras. Essa é a heresia da separatividade. Se eu sou uma coisa diferente das outras, começa o ciclo de geração interdependente. A partir do momento em que há a separatividade, imediatamente a identidade e a não identidade surgem. Então, imediatamente eu vou gostar de algo. Por quê? Porque eu vou me identificar com algumas coisas. E essa identificação com algumas coisas geram identidade. Naturalmente, surgiram aqui dois venenos. Primeiro, o veneno da ignorância, que não reconhece as coisas como elas são. A partir do momento em que eu não reconheço as coisas como elas são, eu me ligo a elas pelo apego ou pela raiva. Ou eu gosto, ou eu não gosto. Ou eu quero, ou eu não quero. E a dualidade leva a apego e raiva. Imediatamente surgiu mais um veneno, o veneno da desidentificação, o veneno da raiva. Ignorância, raiva e apego são os três movimentos que vão gerar todo samsara, e são os três movimentos que nós aplicamos nos sonhos, no dia a dia, nas coisas que fazemos, nas discussões que travamos. Nós estaremos sempre articulando apego, raiva, desejo, raiva, ignorância. E a nossa leitura, o nosso olhar, a partir da perspectiva dual, que gera essa relação de apego, raiva, a partir da ignorância. Esses três venenos geram todo samsara. E essa perspectiva da identidade, que não reconhece a base como vazia e sem raiz, é o que nós vamos chamar o tempo todo de delusão, deludido, que nós somos incapazes de ver, incapazes de perceber a realidade em si. Então, nós iniciamos o capítulo 2, que é exatamente o estudo que vai lançar as bases para a reflexão sobre o karma, lançar as bases sobre a reflexão sobre karma positivo, negativo, neutro, como é que isso tudo funciona
nas relações e nos yogas dos sonhos. Então, se nós nos identificamos com algo, nós criamos desejo. E de tanto repetirmos os desejos e nossa relação com as coisas que nós desejamos, que isso na superfície da mente vai criando um traço. E nós vamos chamar de traços kármicos. Os traços kármicos, eles surgem a partir dos 5 venenos. A partir da ignorância, a partir da raiva, a partir do apego, a partir do orgulho e a partir da inveja. E esses 5 movimentos vão gerando em nossa mente pequenos traços kármicos que vão moldar toda a nossa relação com o mundo e com as coisas. É como se fossem filtros para o nosso olhar, filtros para a nossa ação. E esses traços kármicos que muitas vezes geram as imagens, trazem as imagens, ou são o filtro para as imagens dos nossos sonhos. Toda experiência, incluindo o sonho, é moldada pela ignorância, é moldada pela identidade. Essa é uma afirmação assustadora para os ocidentais. Portanto, primeiro vamos entender o que significa ignorância, ou ma rigpa. Rigpa, estado desperto. Ma rigpa, ao contrário de rigpa, o estado deludido. Quando nós olhamos e não vemos, nós olhamos e interpretamos, nós olhamos e, a partir dos nossos traços kármicos, tomamos as decisões. A tradição tibetana diferencia 2 tipos de ignorância: a ignorância intrínseca e a ignorância cultural. A ignorância cultural está associada à forma com que nós somos criados, aquilo que nós que não tem a ver com a ignorância intrínseca. A ignorância intrínseca é essa, da formação do eu, que está relacionado à forma com que nós olhamos para o mundo a partir da identidade. A ignorância intrínseca é a base do samsara e a característica que define os seres comuns. A ignorância com respeito à nossa verdadeira natureza e à verdadeira natureza do mundo, que resulta em um estranhamento com as delusões da mente dualista. O dualismo reifica as polaridades e as dicotomias. Não que as polaridades não existam, não que as dicotomias não existam, mas a mente dual, ela reifica, ela coisifica, ela materializa essas diferenças, ela fortalece as diferenças, ela dá colorido para elas. Essa mente ignorante fragmenta a experiência perfeitamente integrada em isto e aquilo, em certo e errado, em você e eu. É a ignorância, o veneno da ignorância que distingue, que diz que isso é isso, aquilo é aquilo, a partir de uma perspectiva. Então, as diferenças são reificadas. Com base nessas diferentes visões conceituais, desenvolvemos preferências que se manifestam como apego ou aversão. As respostas habituais à vida, que compõem a maior parte do que identificamos como nós mesmos. Queremos isso, não aquilo. Acreditamos nisso, não naquilo. Respeitamos isso, desprezamos aquilo. Queremos prazer, conforto, riqueza, respeito e amor. E tentamos escapar da dor, da pobreza, da vergonha e do desconforto. Queremos uma experiência diferente daquela que estamos tendo, ou queremos agarrar uma determinada experiência e impedir as mudanças inevitáveis
que levarão à sua cessação. Uma das questões que a ignorância faz é acreditar que as coisas duram, que elas são permanentes, que nossa vida durará, que a vida de quem nós amamos durará infinitamente. O sofrimento surge quando nós nos deparamos com os limites da mente deludida. Então, que as coisas acabam, que elas são passageiras. Crenças, preferências e aversões se institucionalizam em uma cultura e são codificadas em sistemas de valores. Algumas dessas coisas que nós dissemos que é dual, que aceita um, escolhe um ou outro, as culturas tendem a enraizar algumas dessas leituras de mundo e geram sistemas de valores. Né? Alguns sistemas de valores estão rígidos em algumas culturas, né? Que não permitem comer determinada comida, que não permitem que alguns grupos se relacionem com outros. É um sistema de valor. Cria uma rigidez. Nós vamos falar daqui a pouco do uso da yogas dos sonhos para flexibilizar essa mente, fugir dessa rigidez. Por exemplo, na Índia, os hindus acreditam que é errado comer carne de vaca, mas é aceitável comer carne de porco. É uma questão cultural. Os muçulmanos acreditam que é apropriado, os muçulmanos acreditam que é apropriado comer carne de vaca, mas são proibidos de comer carne de porco. A Índia tem uma leitura, os muçulmanos outros. Os tibetanos comem as duas carnes, tanto de vaca como de porco. Quem está certo? Os hindus acham que tem razão, os muçulmanos acham que tem razão e os tibetanos acham que tem razão. Essas diferenças surgem de propensões coletivas e de crenças que se enraizam em uma determinada cultura, não da sabedoria fundamental. Porque para a sabedoria fundamental, tudo é puro, tudo é a mandala dos vitoriosos. A ignorância cultural é desenvolvida e preservada nas tradições. À medida que crescemos e aprendemos sobre o mundo, naturalmente nos apegamos às diversas crenças. Há um partido político. A manifestação da ignorância de forma mais densa, ela vai se dar no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, nas escolhas que fazemos, inclusive nas visões políticas que temos. Porque define um lado, é dual. É dual, né? Se coloca numa perspectiva. Um sistema médico, uma religião e opiniões sobre coisas que são e deveriam ser. Grande parte da nossa educação reforça o hábito de ver o mundo através de determinada lente, assim como as notícias que lemos e a mídia que consumimos. São lentes para as quais nós usamos para ler o mundo. Nós nos apegamos até mesmo a pequenas coisas, como uma marca de roupa, um gênero musical, sentar numa determinada cadeira. Muitas vezes pensamos que nossas preferências são as melhores. Essa é uma das fontes do samsara. Nossas preferências são as melhores. Nós pensamos que são. Tentamos impor as nossas preferências aos outros, né? Em uma escala maior, desenvolvemos religiões, governos, filosofias e psicologias, concorrentes umas das outras, a partir da visão de mundo que a ignorância vai gerando. Nada disso seria um problema se aceitássemos as diferenças, mas
na maioria das vezes, não aceitamos. Os fãs de esporte podem romper em raiva um com os outros, por torcerem por um time em vez do outro. A gente vê isso, um Fla-Flu, um Atletiba aqui em Curitiba. Quer dizer, cada um se enraiza num dos lados e acredita ser a última, a única saída. Os adeptos de um partido político se enfurecem com um partido político diferente. Religiões entram em guerra umas com as outras, por acreditarem em coisas diferentes. Até mesmo facções de uma mesma religião têm guerreados uma com as outras. A ignorância não é ruim, esse é um ponto. Porque, de alguma forma, nós imaginamos que os venenos são negativos. Eles são o que são, nem positivos nem negativos. Não é ruim, é como as coisas são. A ignorância é simplesmente um obscurecimento da consciência. Condená-la é como se zangar porque as nuvens bloqueiam o sol. Então, nós não condenamos os venenos, eles são o que são, as paixões são o que são. Preferências e aversões levam a guerras, mas também a ações humanitárias. As armas e a armas e tecnologias úteis, a medicamentos e artes, a ganância e a corrupção, a crueldade e a gentileza. Enquanto não atingirmos a iluminação, faremos parte disso. Estamos no samsara. E está tudo bem. É onde nós estamos. É onde nós vivemos. Há um ditado tibetano que diz: quando estiver no corpo de um burro, desfrute o sabor da grama. Aprecie e valorize essa vida, porque é a vida que você tem e a única que você está vivendo. Ela está repleta de beleza e possibilidades, incluindo a possibilidade da iluminação. Perfeito? Então, nós iniciamos agora o estudo propriamente dito, né? A natureza do sonho, a perspectiva da realidade, e agora começamos aí pelo veneno da ignorância. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de usar a palavra? Oli, está contigo. Oi, Denis, boa noite. Boa noite. Simples, assim, a gente vive dentro dessa dualidade o tempo todo. Poderia-se dizer que na meditação, na prática de meditativa, a possibilidade da dualidade diminuir cada vez mais seria um caminho? Oli, a perspectiva da meditação tende a levar o praticante para a experiência da base, que é vazia e sem raiz. É como o céu claro num dia de outono. No samsara, a gente está, ou na perspectiva iludida, nós estamos olhando para as nuvens que surgem, e surgem como belas, surgem como algo que dá temor, surgem como tempestade, surgem como nuvens bonitas, passageiras, carneirinhos, assim, branquinhos, fofinhos. Na perspectiva da meditação, nossa mente deixa de estar preocupada com a essência, com aquilo que as nuvens manifestam, e deixa de se perder naquilo que elas são, tempestade, a beleza, e a mente se torna como o céu que detém as nuvens.
como espaço, como céu claro no dia de outono, aberto, amplo. Então, tudo aquilo que surge, surge simplesmente como uma manifestação. Então, a dualidade consiste em gostar de uma coisa e não gostar de outra, identificar-se com alguma coisa e negar outra. A não dualidade está relacionada à capacidade de se abrir e permitir que tudo ocupe seu espaço, independente de ser A ou B, porque essa separatividade a partir da ignorância perde sua força. Então, nessa perspectiva, é mais ou menos por aí. Na medida em que a prática avança, na medida em que reconhecemos a base e nos reconhecemos na perspectiva da base, tudo surge naturalmente e não há distinção, né? Não há separação. Ok, entendi. É que é interessante porque na retórica, a compreensão, tudo bem, mas quando você começa a pensar, porque a gente nasceu, e é tudo aquilo, ó, isso é fogo, não põe a mão que é ruim. Então, a gente está nessa dualidade aqui, né, desde que nascemos até morrer. Então, daí você conseguir, vamos dizer, pensar diferente ou não pensar, é uma coisa bem difícil, né, não é uma coisa automática, E é o que o né? Rinpoche diz, né? Não é ruim, é o que é. A nossa existência é isso. Simplesmente é. Ok, Denis, muito obrigado. Nada. Mais alguém? Então vamos fazer a dedicação. Toda a virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Deste longa vida de Tese Mangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa.